Chegamos no momento da palavra, permaneça ligado, estenda suas mãos para cá. Vamos receber a nossa pastora dizendo glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Isso, Ele merece. Aleluias. Tem uma presença sobrenatural aqui em nosso meio. Eu não sei se você está sentindo a mesma presença que eu estou sentindo, mas tem algo diferente acontecendo aqui nessa noite. Oh, glórias. Aleluias. Eu tenho uma palavra para compartilhar com o seu coração. Sem mais delongas, abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 13. 1 Crônicas, capítulo 13. Primeira Crônicas, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do verso 7. Amém? Amém? Aleluia. Verso 7 vai dizer assim: E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab. E Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas e com alaúdes, e com tamborins, e com símbolos, e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Amém? Somente até aí. Tome o seu assento nessa noite. Quem puder, por favor, coloque um fundo para mim, fazendo favor. Tome o seu assento nessa noite. Permaneça ligado, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai ministrar o seu coração. Amém? Aleluias. O texto que nós lemos é um texto que vai nos relatar acerca do momento em que a arca da aliança está sendo levada de volta para dentro de Israel, para o meio do povo. A arca simbolizava a presença de Deus. A Bíblia vai dizer que nos tempos de Eli, a arca foi roubada pelo povo inimigo. O povo inimigo vai roubar a arca, vai roubar a presença. Eles vão ir para a guerra e dentro dessa guerra eles vão perder. E quando eles perdem a guerra, a arca da aliança vai ser levada junto. A presença vai ir embora do meio do povo. O texto vai dizer que logo em sequência Saul vai assumir o governo. O povo vai começar a pedir para Samuel: Samuel, nós queremos um. E Deus vai conceder, vai dizer para Samuel: Samuel, olha, pode dar para o povo um rei. Samuel vai levantar Saul como rei. Saul vai governar por 40 anos. E dentro desses 40 anos, Saul nunca se preocupou em ir atrás da arca da aliança. Dentro desses 40 anos, Saul nunca se procurou em ir atrás da presença para trazer a presença de volta. Só que aí vem Davi. Davi assume o governo. E quando ele assume o governo, a primeira coisa que ele vai fazer é ir atrás da arca da aliança. Davi vai ir atrás da presença para trazer a presença de volta. É Davi dizendo: Saul, eu não sei, mas eu não governo sem a presença. Porque enquanto tem alguns que aceitam governar sem a presença, existem aqueles que se recusam a reinar se a presença não estiver no meio. Davi vai decidir ir atrás da arca da aliança, vai trazer a presença de volta. Está fazendo a coisa certa. Vai chamar o povo, vai reunir todo mundo. Vamos atrás da arca da aliança. A arca se encontra na terra de Kiriat Jearim. Eles vão ir atrás, dentro da casa de Abinadab. E a Bíblia vai dizer que a arca vai permanecer lá por 20 anos, dentro da casa de Abinadab. E nada vai acontecer. E a pergunta que eu me faço é: como que a presença de Deus fica 20 anos dentro da casa de alguém e nada muda? Como que alguém consegue ter a presença de Deus dentro de casa e não ser transformado, mudado pela presença? Vai ficar 20 anos dentro da casa de Abinadab. Quando Davi decide buscar a arca de volta.
O texto vai dizer que ele pega o povo, vai ir junto com o povo, chega na casa de Abinadab, vai pegar a arca da aliança, e os filhos de Abinadab, Uzá e Aiô, é quem vão guiar os carros, porque Davi vai pegar a arca e vai colocar em cima dos carros de boi, um carro novo. Eles vão começar a levar a arca. Só que a arca da aliança não era para ser carregada por bois. Era para ser carregada pelos levitas. A função de carregar a arca não era dos bois. Davi está querendo trazer a presença de volta, que é a coisa certa, mas está fazendo a coisa certa da maneira errada. A intenção de Davi é boa, quero trazer a presença de volta, mas está fazendo da maneira errada, porque Davi sabe que presença não se carrega nos lombos do boi, presença se carrega nos ombros do levita. Está fazendo a coisa certa, mas a coisa certa do jeito errado. A intenção pode ser boa, mas se o método não for o que Deus deu, não vai dar certo. Eu quero dizer isso para o coração de alguém aqui nessa noite. A intenção pode ser boa, mas se o método não for aquele que Deus te deu, não vai dar certo. Não vai funcionar, vai bater cabeça à toa. Se não seguir correto a direção que Deus deu, não vai dar certo. Eles estão levando a arca. Uzá e Aiô está guiando o carro. A Bíblia vai dizer que o povo está feliz. Estamos trazendo a presença de volta. Estão tocando harpa, símbolos, saltério, tamborins. O povo está em festa, porque afinal de contas a presença está voltando para o arraial. A presença está voltando para dentro de casa. Isso é motivo de alegria. Só que de repente os bois que estavam carregando a arca vai tropeçar. E quando tropeça, a arca pende. Uzá, na intenção de não deixar a arca cair, vai estender a sua mão e tocar na arca. Quando ele toca, a Bíblia vai dizer que ele vai ser fulminado. Vai morrer na hora. Uzá não poderia tocar na arca, porque só quem podia tocar na arca eram os levitas. A intenção era boa, a intenção de Uzá também é boa, mas ele não poderia fazer. Eu quero dizer algo aqui para o coração de alguém direcionada pelo Espírito Santo. Às vezes a intenção é muito boa, quero ajudar alguém, mas ainda não é o momento de oferecer a sua ajuda, porque tem gente que precisa de ajuda, mas não consegue reconhecer que precisa de ajuda. Aí na boa intenção a gente presta a nossa ajuda, quando chegar lá na frente vai dizer pra gente: ajudou porque quis, porque eu não te pedi ajuda. Para oferecer para alguém a sua ajuda. A responsabilidade de carregar a arca era dos levitas e não dos bois. Só que a responsabilidade que era dos levitas foi transferida para o boi, foi terceirizada. A responsabilidade é minha, mas eu posso deixar na mão do outro, que o outro também sabe fazer o mesmo que eu sei. A responsabilidade está sobre mim, mas eu vou terceirizar a minha responsabilidade para que o outro faça. Que é um exemplo claro. A responsabilidade de ministrar é minha, mas Deus tem o outro ali que ministra muito melhor que eu. Deus está dizendo, vai lá e canta, mas aí a nossa resposta é, Deus tem o outro que canta muito melhor que eu. A responsabilidade é minha, Deus está dizendo, vai lá e... Mas aí a gente está dizendo, Deus tem o outro que prega melhor, que fala melhor. Estamos terceirizando responsabilidade que é nossa, a vida do outro. Até quando vai fugir do seu chamado? Até quando vai colocar nas costas do outro a responsabilidade que é tua? Deus me deu um tema para essa mensagem, sabe qual é o tema? Assuma o teu lugar. Para de fugir e assuma o teu lugar. Para de passar a tua vez para outro. É você que Deus quer usar. Para de dizer para Deus que tem um outro que faz melhor. Deus não está preocupado se o outro canta melhor, prega melhor. É você que Ele quer usar. A responsabilidade foi transferida para o boi.
Sendo que Deus já havia dito para Moisés, quando ele deu a instrução da arca, ele disse: Moisés, os levitas devem carregar a presença, carregar a arca da aliança nos ombros, para sentir o peso da responsabilidade. Porque carregar a presença pesa. Carregar a presença cansa. Carregar a presença é difícil. Se engana quem pensa que não cansa, porque cansa. A Bíblia vai dizer que Elias está fugindo de Jezabel. E ele está tão cansado, mas tão cansado, que ele vai se assentar num pé de zimbro e vai dizer: Deus, já basta. Tira agora a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Está cansado e diante do cansaço está pedindo a morte. Só que sabe o que Deus vai fazer? Vai dar pão e água. Elias come pão, bebe água e vai dormir. É Deus dizendo: Elias, descansa. Porque em meio ao cansaço desistir não é solução. Em meio ao cansaço deve-se descansar. É Deus dizendo: Elias, come pão, eu te alimento, para você renovar as tuas forças. A obra cansa. Carregar a presença cansa, porque pesa, é difícil. Responsabilidade. Não se pode carregar a presença de qualquer jeito. Aí eles estão carregando a presença, estão carregando a arca. O boi tropeça, Uzá vai morrer. Davi vai ficar triste. E quando ele fica triste, ele vai se perguntar: como é que eu vou levar de volta a presença? Como é que eu vou carregar a presença de novo para dentro do arraial? Ele vai ficar triste. E vai... Uzá morreu como Pérez Uzá. Vai dar o nome de Uzá. A Bíblia vai dizer que no meio do caminho, à beira do caminho, na verdade, tem uma casa. Alguém talvez... Ali tem uma casa. Vamos perguntar se a arca pode ficar ali. Vamos perguntar se a presença pode ficar dentro daquela casa. Eles vão bater na porta. E quando bate na porta, quem vai atender é um homem, que a Bíblia vai dizer que o nome dele é Obed-Edom. Obed-Edom está morando ali nas terras de Gate, à beira do caminho. Terra de Gate é a mesma terra de Elias, que é um filisteu. Então Obed-Edom está orando. Porque a Bíblia vai dizer que Obed-Edom era um levita. E a pergunta que eu me faço é: o que é que um levita está fazendo dentro de um terreno inimigo? A pergunta que eu me faço é: o que Obed-Edom está fazendo dentro de uma terra que não era para ele estar? O que ele está fazendo morando em um lugar que não era para ele estar? Porque se ele é levita, ele deveria estar servindo como levita. Só que aí o Espírito Santo começou a conversar comigo. Talvez a expectativa de Obed-Edom era de fugir. Se cansou. A função do levita era cuidar dos utensílios do Senhor. Obed-Edom é do altar. Mas se cansa do altar e decide ir embora. Se cansa daquilo que está fazendo e decide ir embora. Talvez porque está sendo cobrado. Talvez porque a responsabilidade pesou demais. Talvez porque alguém disse para ele: olha, você não é bom o suficiente para exercer o cargo que você exerce. Talvez porque ele se decepcionou com o povo, com os outros levitas, e decidiu fugir. Vou embora. Vou para um lugar que ninguém sabe o meu nome. Vou para um lugar que ninguém sabe que cargo eu exerço. Vou para um lugar onde ninguém vai conseguir me encontrar. Vou fugir. E quem é que nunca pensou em fugir? Todo crente já passou por esse momento. Vontade de fugir,
vontade de desistir, de abandonar tudo e ir embora. E se não passou, ainda vai passar. Só que desistir nunca é uma opção. Desistir nunca é uma opção. Talvez ele foi para longe, porque fazia uma coisa, não estava bom. Fazia outra, alguém reclamava. Tentava dar o seu melhor dentro ali do templo, cuidando dos utensílios do Senhor, mas talvez nunca estava bom. E aqui eu quero abrir um parêntese, porque o Espírito Santo ministrou algo ao meu coração. Sabe por que existem muitas pessoas que não querem mais entrar dentro dos templos? Sabe por que muita gente desistiu da igreja? Porque muita gente não quer mais saber de entrar dentro do templo. Porque foram feridas dentro da igreja. Porque foram feridas por aqueles que na verdade deveriam ser instrumento para sarar as suas feridas. Muitas pessoas não querem mais saber de igreja, porque quando estavam fazendo de boa vontade, sempre tinha alguém para dizer que o que estava entregando não era suficiente. Muitas pessoas estão lá fora, porque aonde elas deveriam receber amor, estão recebendo julgamento. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é quem convence o homem do erro, do pecado e da justiça. Só que o nosso problema é que às vezes a gente quer fazer papel do Espírito Santo, a gente quer convencer na força. A gente quer convencer que o outro está errado na nossa hora. A gente quer que ele mude na nossa hora, sendo que quem tem poder de convencimento é só o Espírito Santo. Obed-edom vai ir para longe. Não tem mais a responsabilidade de um levita. Não tem mais a necessidade de cuidar de absolutamente nada. Não precisa mais esquentar a cabeça que tem que fazer alguma coisa. Está vivendo tranquilamente. A Bíblia não vai dizer quanto tempo se passa, desde que ele está morando lá dentro. Mas eu imagino que o tempo foi passando, e ele foi ficando tranquilo. Ninguém conseguiu me achar. Ninguém soube do meu endereço novo, ninguém veio atrás de mim. O pastor não veio me procurar, a missionária não veio atrás de mim, ninguém conseguiu me achar. Sumi do mapa. Está vivendo tranquilamente. A Bíblia vai dizer que quando o boi tropeça, eles vão procurar um lugar para deixar a arca. Só que o que eu acho interessante é que o boi vai tropeçar perto da casa de Obed-edom. E Deus é um Deus que não trabalha com coincidência, Ele trabalha com propósito. Alguém vai bater na porta da casa dele, e quando ele atende, com certeza ele vai reconhecer que quem está batendo na porta é o rei. Mas o que o rei está fazendo batendo na minha porta? O que o rei está fazendo aqui? O rei não precisa nem mesmo se apresentar, porque Obed-edom sabe quem é o rei. Davi vai dizer para ele, olha, a gente precisa deixar isso aqui, a arca dentro da sua casa. Ele está fugindo da presença, vivendo a sua vida tranquilamente. Só que quando ele menos espera, quem vai bater na porta da casa dele? A presença. Ele foi para bem longe, para ninguém conseguir achar ele. Mas quando ele menos espera, quem vai achá-lo? A presença. Mudou para longe para ninguém saber o seu endereço. O pastor não conseguiu descobrir, a missionária não conseguiu descobrir, a irmã não conseguiu saber, mas a presença sempre sabe aonde nos encontrar. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida nessa noite. Não adianta você fugir, porque quanto mais você fugir, a presença vai atrás de você. Quem é do altar não adianta fugir, porque o altar chama. Pode tentar se esconder, pode fugir para longe, para ninguém saber o teu novo endereço, mas o altar sabe aonde te encontrar. Talvez ninguém pode ir atrás de você, mas a presença vai atrás de você. Não dá para fugir.
Não dá para se esconder. Ele está vivendo tranquilamente quando a presença bate na porta. Ele vai abrigar dentro da sua casa a presença, a arca. E a Bíblia vai dizer que quando a presença entra dentro da casa de Obed-edom, em 3 meses ele vai viver o que nunca viveu antes. A presença, quando entra dentro da casa de Obed-edom, vai transformar a vida dele. A Bíblia diz que ele vai ser muito abençoado. Os seus filhos vão ser abençoados. Os seus netos vão ser abençoados. Só que a primeira pessoa que atende a porta é Obed-edom. A primeira pessoa que tem um contato com a arca é Obed-edom. Ele é o responsável da casa. E antes da presença transformar a casa, transforma ele. E aqui eu quero ministrar algo sobre a sua vida. Já estou encerrando, eu não vou me alongar. Antes de transformar a casa, transforma ele. A Bíblia vai dizer acerca da viúva de Naim. O texto vai dizer que o filho morre, ela já perdeu o marido, o filho morre, está indo enterrar o seu filho. Quando Jesus chega, ele conversa primeiro com ela e depois toca no menino. Porque primeiro é nela, depois no filho. Primeiro Jesus vai tratar ela e depois vai tratar o filho. E eu quero ministrar isso para o coração de alguém. Talvez a tua oração é: Deus, transforma a minha casa. Deus, transforma o meu filho. Deus, transforma a minha filha. Mas Deus está dizendo: primeiro eu quero fazer em você, e depois que eu fizer em você, eu transformo lá. Porque vai ser através da transformação na tua vida que o seu testemunho vivo dentro da tua casa irá transformar toda a tua casa. Deus quer fazer primeiro em nós e depois naquilo que nós estamos pedindo. Deus quer transformar primeiro aqui dentro, para depois transformar do lado de fora. Mas o problema é que a gente quer que Deus transforme o outro, mas dificilmente a gente está disposto a se deixar ser transformado. A gente quer que Deus restaure o outro, mas não consegue reconhecer que nós precisamos ser restaurados. A gente quer que Deus restaure casamentos, que Deus restaure família, mas não deixamos o processo de restauração ser concluído. Eu nem entro nesse ponto. O problema é querer restauração sem ser restaurado. Deus não vai restaurar casamento. Deus não vai restaurar família. Ele vai restaurar pessoas. Porque pessoas restauradas restauram coisas. Deus não vai transformar a realidade da tua casa. Ele vai transformar a sua vida. Porque você transformada irá mudar as atitudes dentro da sua casa. Mas tudo isso acontece quando nós deixamos a presença entrar. Fica de pé comigo, você que pode. Fica de pé comigo. Assuma o teu lugar. Assuma a tua responsabilidade. Deus está nos chamando para assumir a nossa responsabilidade. Não dá mais tempo de fugir. Não dá mais tempo de delegar função para o outro. Não dá mais tempo de ficar só negando aquilo que a gente sabe que precisa fazer. Assuma o teu lugar. Hoje é noite de assumir o nosso lugar. Hoje é noite de reconhecer que sem a presença não dá para ser transformado. É noite de reconhecer que se a presença não estiver no meio, nada muda.
É noite de reconhecer, Deus, eu preciso assumir de volta o meu compromisso. Eu preciso assumir de volta a minha responsabilidade. Deus está nos chamando para assumir de volta a nossa responsabilidade. Não fuja mais daquilo que Deus está te chamando, porque se é Deus que está te chamando, Ele vai te sustentar. Se é Deus que está te chamando, Ele garante a tua vitória. Não tenha medo. A Bíblia vai dizer que quando Moisés morre, quem vai assumir o governo é Josué. E a primeira coisa que Deus vai dizer para Josué é: Josué, seja forte e corajoso. Não temas. O povo que agora está na responsabilidade de Josué é um povo difícil. É um povo ingrato. É um povo que uma hora quer, outra hora não quer. Uma hora quer Deus, outra hora não quer Deus. É um povo que é só a liderança se afastar, que começa a fazer tudo aquilo que não deveria fazer. Josué está com medo, mas Deus vai se apresentar para ele para dizer: seja forte e corajoso. Esforça-te. Tem bom ânimo. É Deus dizendo para ele: Josué, você precisa se esforçar. Eu sou contigo, mas precisa ter esforço da tua parte. Eu serei contigo, mas você precisa fazer a sua parte. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Esforça-te, esforça-te, esforça-te. Assuma o teu lugar. Saia daqui nessa noite decidido a assumir o teu lugar. Saia daqui nessa noite decidido a assumir as tuas responsabilidades com o Senhor. Saia daqui nessa noite disposto a fazer aquilo que por muito tempo você está sonegando fazer. Assuma o teu lugar. A Bíblia diz que quando a presença chega dentro da casa de Obed-edom, em 3 meses, vai fazer o que não fez em 20 anos na casa de Abinadab. E aí eu me pergunto por quê? A arca é a mesma, os utensílios são os mesmos, a presença é a mesma, só que na casa de um em 3 meses tem transformação, mas na casa do outro mesmo em 20 anos nada acontece. Porque um sabe reconhecer o que é presença, o outro não. Um entende o que é ter a presença dentro de casa, o outro não. Um se acostuma com a presença dentro de casa, o outro sabe que ter a presença dentro de casa é privilégio e que todos os dias a presença tem algo novo para fazer de transformação. Não se acostume com a presença. Não se acostume com a presença, porque todos os dias Deus tem alimento novo, todos os dias Ele tem pão novo, todos os dias tem maná novo. Não se acostume com a presença, mas valorize o ambiente em que a presença está. Feche os teus olhos aí no teu lugar. Feche os teus olhos aí no teu lugar. Feche os teus olhos. Deus está aqui em nosso meio. Talvez você fugiu, até foi procurar em outros lugares, mas não adianta. Quem é do altar, o altar chama. Não adianta fugir, porque a presença te encontra aonde você for. Abra o teu coração nessa noite. Diga para o Espírito Santo que você está disposto a assumir a tua responsabilidade, disposto a assumir o teu lugar.
Deus está te chamando. Talvez ninguém sentiu a tua falta, mas Deus está dizendo: eu senti a tua falta. Talvez ninguém se preocupou com você, mas Deus está dizendo: eu me preocupo com você. Talvez ninguém se importou em ir atrás de você, mas Deus está dizendo: eu me importo. E por me importar, eu não desisti de você. A presença vai atrás. Santo aí. Teu rio Deus está em nosso meio. Deus está aqui. Sabe o que o Espírito Santo ministra ao meu coração? Eu não sei porquê, mas o Espírito Santo ministra no meu coração acerca de ferida. Qual foi a ferida que fizeram em você? Qual foi a ferida que te causaram? Qual foi a dor que te causaram? O Espírito Santo quer curar as tuas feridas. O Espírito Santo quer curar as tuas feridas. O Espírito Santo quer sarar as tuas feridas. Alguém dá um abraço naquela irmã ali? Porque a todo momento que eu olho para a sua vida, irmã, eu vejo uma aliança. Uma aliança. E o abraço que essa irmã está te dando aí não é os braços dela. É o próprio Espírito Santo. É o abraço do Espírito Santo de Deus. E essa aliança que eu vejo tem nome. E Deus manda dizer para a tua vida que essa aliança se chama compromisso. Deus tem um compromisso contigo.
Deus tem um compromisso contigo. Receba renovo no abraço do Espírito Santo nessa noite. Receba renovo do abraço do Espírito Santo de Deus nessa noite. Ele te renova aqui neste lugar. Deixe o Espírito Santo fluir sobre a sua vida. Se entregue a Ele. Se entregue para o chamado. Fugir dá muito mais trabalho do que se render. Fugir dá muito mais trabalho do que se render. Se rende. Se entrega. Ele está te chamando. Assuma o teu lugar. Assuma o teu compromisso nessa noite. Assuma o teu lugar. Porque até tem gente melhor do que você. Mas Deus olhou para você e viu graça em você. Até tinha gente que fazia melhor. Até tinha gente que tinha mais influência. Mas Deus olhou para você e viu graça em você. Oh, glória. Guarde essa palavra no teu coração nessa noite. E assuma o teu lugar. Não terceirize mais a responsabilidade que é sua. Assuma o teu lugar. Meu Deus, tem uma presença aqui em nosso meio. Aproveita a noite de hoje e se entrega como você nunca se entregou. Aproveita a noite de hoje e faz aquilo que você nunca fez. Aproveita a oportunidade de hoje. A oportunidade é hoje. A oportunidade é agora. O tempo está se findando. O momento é agora. Guarde isso no teu coração nessa noite. Guarde isso. Não dá para fugir da presença. Porque aonde nós vamos, a presença vai atrás de nós. Guarde isso. Aonde nós vamos, a presença vai atrás de nós. Aplauda o nome do Senhor Jesus, você que pode. Aplauda mais forte, é para Ele. E Ele está aqui em nosso meio. Aleluia.